Aí, cara, os Estados Unidos chegam pro Hitler e falam assim, cara, tô precisando da tua ajuda. Por quê? Pô, tem um cara aí que eu acho nojento, tá crescendo muito, que é o tal do Stalin, com esse negócio de União Soviética. Vamos fazer uma parada? Se eu te der dinheiro, equipamento e treinamento, tu arrebenta esse cara pra mim? Ele falou, lógico, pode mandar. Então, assim, Hitler ele foi patrocinado por essa galera. Quando o Hitler chegou na Rússia, em vez dele arrebentar com a Rússia, ele falou, não, vamos fazer melhor, vamos fazer um acordo aqui, um pacto de não agressão. Os Estados Unidos, pô, irmão, não foi pra isso que eu te patrocinei. Aí ele se volta contra o Ocidente, né? Foi o pacto, né, o Ribbentrop-Molotov, né? Acontecendo muita coisa aí, cada semana o mundo move e como o tema é geopolítica, eu queria entender primeiro o que é geopolítica, né? Porque o conceito de geopolítica, ele tem a ver com coisas geográficas misturadas com política. O que é isso? Exato. O professor Roque já explicou muito isso, mas Sim, é legal para o claro. pessoal entender aqui. Ele fez uma explicação paulista, eu faço uma carioca, né? Tá bom, vamos lá. A gente dá uma ginga, faz um drible aqui, faz o gol de... o goleiro fazendo gol, né? Tipo o Valderrama. Então, a gente estuda geografia, tem a geografia física, você vai estudar, né, os tipos de vegetações e tal, né, a geografia mais propriamente dita. Lembrando que geografia também tem uma etimologia interessante, né? Geo é terra, grafia vem de escrever, né? Então, geografia significa desenhar na terra, né? A gente poderia dizer assim, né? Então, geografia significa você separar os territórios e como esses territórios interagem uns com os outros, né? É claro que é muito diferente você pensar em geografia antes de terem os países que tem hoje e pensar nos impérios antigos, né, civilizacionais como China e tal. Então a geografia, ela tem a geografia física, que é essa que a gente estuda no colégio, mas ela tem a geografia política, que a gente estuda no colégio também. Então a geopolítica é a geografia política, é como os recursos naturais, as terras e as rotas comerciais e marítimas, elas influenciam nesse jogo de poder entre as nações. Só que a grande questão é que não existe uma só linha da geopolítica, existem várias linhas, né? Pelo menos 3 linhas. A gente tem uma linha clássica, né? Que é uma linha que pensa assim, os estados, os países, eles tomam decisões racionais baseadas naquilo que é melhor para os seus interesses e para a sua proteção e para a sua população. Essa é a linha clássica da geopolítica. Tem uma linha que é a linha crítica ou estruturalista que vai dizer que não, que as decisões não são racionais porque o ser humano não é eminentemente racional nem tão previsível como a gente imaginava. Então essa linha ela é mais abundante na academia, nos estudos acadêmicos, do que nas análises geopolíticas do dia a dia que a gente vê. E tem uma linha mais contemporânea que é híbrida, né? Que ela mistura o clássico com esse estruturalista, que ao mesmo tempo, uma hora ela vai abordar os países como sendo tomadores de decisões racionais, outra hora ela vai falar, não, mas existem vários outros elementos dentro de como os países tomam as suas decisões. Não existe só o Estado-nação, existem ONGs, existem grupos não governamentais, existem forças paralelas que atuam na sociedade. Então, foi daí que eu comecei a pensar sobre... Estou muito tempo já pensando nesse tema, né? Por isso que a gente propôs o tema de hoje, o fim da geopolítica. E eu me inspiro nesse tema lembrando de um livro clássico da geopolítica que é O Fim da História, do Francis Fukuyama, né? Que o título completo é O Fim da História e o Último Homem. Que ele é? É 1992. Pós-Guerra Fria? É pós-Guerra Fria, e Guerra Fria é um ponto... É o que ele defende, que com o término da Guerra Fria acabou a história. Porque, em que sentido? No sentido que a história... É claro que ele vai mais profundo, vou dar uma primeira explicação. Naquele momento, você tinha o mundo dividido entre Ocidente capitalista e o Oriente socialista. Então, você tinha Estados Unidos e União Soviética. E a história, tá aí a capinha do livro ali, a capinha meio tenebrosa, né? Bem escurinha. A história ela era movida por essa disputa ideológica. 2 modelos ideológicos, 2 modelos econômicos, ou seja, 2 modos de produção. Então você tinha um Ocidente capitalista, o Oriente socialista, modo de produção capitalista, modo de produção socialista,
a história caminhava pela briga entre essas duas ideologias. Essa fricção entre as duas coisas criava a história e criava a história, né? Os grandes... Mas ele não foi meio ingênuo, cara, de pensar que não ia aparecer outra coisa? Professor de Harvard, mas foi meio burro, né? Porque a China não dava sinais de que iria... Nessa época ainda era muito fraca, né? Ela era irrelevante. Não é nem essa ideia. É porque a ideia dele é o seguinte, é que o melhor modelo era a democracia liberal. Então, segundo ele, as nações iriam tentar vários modelos diferentes e iam chegar por caminhos distintos à conclusão, pô, a democracia liberal é o melhor mesmo. E isso seria um movimento que todo mundo ia seguir até a China. Porque ele achava que a China, também, inclusive, o regime ia cair, ia virar total, isso? Porque a gente tem que lembrar da doutrina Kissinger, né? Henry Kissinger foi um dos maiores, né, expoentes dessa diplomacia internacional. E o Kissinger, na época do presidente Nixon, ele montou uma ideia que era a seguinte: vamos frear o avanço da União Soviética fortalecendo a China. Então, nessa época, em 1992, a gente ainda está vivendo o resquício dessa doutrina Kissinger, que vê a China não como um concorrente, mas como um parceiro. Então, nesse cenário, a China está jogando mais a favor do que contra. Então, China não era vista nesse momento como um perigo, era vista como um apoio. Na verdade, o que Trump está fazendo hoje, a galera está falando que é Kissinger invertido, né? Invertido. Eles falam? Falam isso, né? Reverse Kissinger, né? Que os americanos citam. Por quê? Enquanto na época de Kissinger a ideia era fortalecer a China para fazer frente com a União Soviética, agora é o contrário, se aproximar da Rússia para fazer frente com a China, né? Então hoje o Trump tá amigão do Putin, tentando ali tirar a China de cena. Então, Kissinger é invertido, né? Lembrando que Trump tinha um relacionamento muito bom com Henry Kissinger também, né? Então, a ideia do fim da geopolítica, é claro que eu me inspiro aí no fim da história do Fukuyama, e você, para mim, foi certeiro. Ele foi até meio burro, né? Porque falou uns negócios... ingênuo, né? Meio... achar que a história ela vai se transformando e pode ter... nuances, né? Surpresas. Ele achava que o mundo ia ficando tudo meio morno assim, sem briga nem nada, porque todo mundo ia virar democracia liberal. Só que aí ele fala sobre o Último Homem, que é o subtítulo do livro, né? O próprio título, né? The End of History. Esse cara não escreveu mais nenhum livro fazendo bombando, continuando, cara, agora você me pegou, não me recordo. Depois dá uma busca no nome dele. Se ele falou, pessoal, vou ter que atualizar aqui. Vamos fazer um outro ficou agora. Meio chatinho. O recomeço da história, né? Com certeza. É claro que todo o pessoal progressista, né, a galera mais marxista, tinha ódio dele, né? Porque ele estava meio que celebrando o fim do comunismo e que isso ia resolver os problemas da humanidade. Então ele, apesar de ser um acadêmico ali da Universidade de Harvard, ele era muito mal visto na academia, né? A galera tinha nojo do Fukuyama. Mas assim, Fukuyama mandou uma bolada na trave terrível, né? Falou um monte de groselha, né? Se provou totalmente errado. Mas ele propõe essa ideia, né? O mundo, a história vive com base na tensão entre Estados Unidos e União Soviética. União Soviética sai de cena, o mundo fica meio sem graça, fica meio morno, né? Então, assim, o ponto que ele analisa ali é a queda do Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim teria sido o catalisador desse fim da história, porque é o sinal de que a União Soviética faliu, né? Eu não sei se a galera tem essa noção, que é uma história muito louca também, mas você pensa assim, pô, Berlim é na Alemanha. O Muro de Berlim está na Alemanha. O que isso tem a ver com a queda da União Soviética? Que ela a Alemanha não fazia parte da União Soviética. Não fazia a Alemanha Ocidental, né? Agora a Alemanha Oriental fazia. Porque o que aconteceu? O mundo está todo conectado, né? Interligado. Não, a grande questão é a gente lembrar que, ao contrário talvez do senso comum, na Segunda Guerra Mundial, na Primeira também, né? Estados Unidos e e Rússia, né? Na época, União Soviética só a partir de 1917, eram aliados, né? Você vê ali, né, Stalin sentado junto com o presidente americano, comemorando ali, junto com o Churchill, né? Mas no começo da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, teve um acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Ribbentrop-Molotov, né? Que é o Pacto de Não Agressão. Que, aliás, a gente tem um programa com o Thiago Braga só sobre isso aí. Essa história é muito legal. Contando na versão carioca, né? Estados Unidos... Porra, meu irmão! Os caras chegaram lá, meteram... Não, vou contar rapidamente só pra galera entender. Não, mas conta sotaque carregado, que é engraçado. Quer que eu conte, Barra? Quero. É assim, que eu não tenho tanto sotaque, mas eu vou dar uma forçada na barra. Os Estados Unidos chegou pro Hitler e falou, meu irmão, a parada é o seguinte... Estados Unidos. Estados Unidos. Tá. Tô com um problema sério pra resolver aqui. Aí ele falou, meu irmão, olha só...
Eu acho legal a história sendo contada assim, velho. É o tipo que... Aí eu... Meu irmão, tá de caô pra cima de mim? Que história é essa? Tá querendo me ajuda pra quê? Tu não gosta de mim, pô? Tu brigou comigo na Primeira Guerra Mundial, vai vir de onda eu agora? acho que todos os acordos tinham que ser feitos por cariocas, assim, cara. Pô, quase que eu falei... Eu tenho uma ideia de fazer um canal, cara, de história só contada assim. Por carioca. É, muito bom. Tem gente que odeia, né? Mas tem gente que vai falar, pô, finalmente eu aprendi história. Pode crer. Não, mas e aí? Tá. Aí, cara, Estados Unidos chegam pro Hitler e falam assim, cara, tô precisando da tua ajuda. Por quê? Pô, tem um cara aí que eu acho nojento, tá crescendo muito, que é o tal do Stalin, com esse negócio de União Soviética. Vamos fazer uma parada? Se eu te der dinheiro, equipamento e treinamento, tu arrebenta esse cara pra mim? Ele falou, lógico, pode mandar. Então, assim, Hitler ele foi patrocinado por essa galera. Tem um artigo dos Estados Unidos, tem um artigo da revista do jornal The Guardian. Vê se acha aí depois, ô Homer. Bota assim, The Guardian, né? Tô falando bem, carioca, The Guardian. Como é que é aquele treinador de futebol lá? Como é que é? Santana? Joel Santana. The Middle, The Front. Não é Joel Santana? É. Abre aí, Homer, The Guardian. Jornal The Guardian. The Front of the Middle. Bota assim, Bush, Hitler, Power. Se você não achar, eu falo mais coisa. O título é assim, como Prescott Bush. Como Prescott Bush ajudou Hitler a chegar ao poder. Prescott Bush, que é pai do Buchão, vô do Buchinho, ele era senador americano que ajudou a esse pacto entre Estados Unidos e Alemanha para conter o avanço da União Soviética. Então mandaram dinheiro pra caramba, mandaram infraestrutura, várias empresas americanas botaram grana lá. Então a Alemanha ela foi patrocinada para fazer frente à União Soviética. Então, qual que foi a conversa? Adolfinho, meu garoto, vou te dar grana. Olha lá, ó. Tá tudo nesse artigo, tá? How Bush's grandfather helped Hitler's rise to power. Como é que o avô do Bush, avô do Buchinho, né? Pai do Buchão, que é o Prescott Bush, ajudou o Hitler a chegar ao poder. A ideia era simples. Meu irmão, eu vou te dar dinheiro, arma, não sei o quê, pra você conter o avanço da União Soviética na Europa. Aí ele falou, tá ótimo. Aí ele falou, partiu. Aí ele falou, vai lá, meu garoto, boa sorte. Quando o Hitler chegou na Rússia, em vez dele arrebentar com a Rússia, ele falou, não, vamos fazer melhor, vamos fazer um acordo aqui, um pacto de não agressão. Os Estados Unidos, pô, irmão, não foi pra isso que eu te patrocinei. Aí ele se volta contra o Ocidente, né? Foi o pacto, né, o Ribbentrop-Molotov, né? Tinha que ser esse nome, né? Coquetel de Molotov veio bravo depois. Então, a gente não pode esquecer que Estados Unidos e Rússia foram amigos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, estavam do mesmo lado. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial e o grande oponente era a Alemanha, a grande potência opositora ali, lembrando que o eixo era composto ali por Alemanha, Itália e Japão, quando a Alemanha é derrotada, os vencedores, nesse caso Estados Unidos e Rússia, dividem a capital, Berlim, entre eles. Aí você fala, mas peraí, Daniel, se Berlim tem só um muro assim, separando Berlim Oriental de Ocidental, é só tu contornar o muro. Então, o muro não era só uma linha reta, tipo esse muro que o Trump fez ali com o México. O que eles fizeram foi fazer o muro em volta da Berlim Oriental inteira. Então, os caras cercaram metade da capital. Imagina tu tá em São Paulo, meu irmão, e de repente a Zona Oeste toda é cercada por um muro, tu não consegue sair da Zona Oeste. Foi mais ou menos isso. De uma hora para outra surgiu um muro, e aquela parte exclusiva da Alemanha ali era controlada pela União Soviética, né? Então isso é o Muro de Berlim. E o Muro de Berlim era como se fosse um exemplo da força soviética no Ocidente, né? Cara, então, as imagens desse muro aí são bizarras, né, cara? Cara, eu nunca vi, eu tive essa ideia agora, uma imagem de cima. Porque o muro, ele não é um muro reto, ele contornava. Ele fecha uma metade da cidade de Berlim. Então, o que acontece? Quando esse muro cai, não apenas o pessoal fala, realmente acho que faliu a União Soviética, mas a galera vê também a xepa que era a vida ali dentro, né? Olha lá, ó, a divisão, né? A parte britânica, a parte francesa, parte americana e a parte soviética, né? Então o muro estava ali, ó, naquela região ali, né? E então o Muro de Berlim, ele foi o exemplo, assim, inexcusável da falência da União Soviética. E isso, segundo Fukuyama, acabou com a história, né? Porque ele falou,
Se a história era comandada pela briga e a tensão entre Estados Unidos e União Soviética, você não tem mais União Soviética, você não tem mais história, não tem mais o que acontecer. É claro que a gente está fazendo um resumo aqui meio sapeca aqui, né? Que o livro não é apenas isso, é mais uma ideia de que todas as nações caminhariam em direção à democracia liberal e iam concluir que essa era a melhor opção, só que aí o mundo ia ficar muito monótono, ia ficar muito chato, por isso que ele fala que é o último homem, né? Que o cara fala, pô, mas agora não acontece mais nada, não tem mais briga, né? Pô, xinga minha mãe aí pelo menos pra eu te dar uns cascudos. Então, o que que acontece? Na minha tese que eu tô trazendo aqui hoje do fim da geopolítica, o fato de que é o catalisador. Se para Fukuyama o fim da história é caracterizado pela queda do Muro de Berlim, o fim da geopolítica é caracterizado pelo caso Jeffrey Epstein. E aí eu vou explicar por quê. O caso Jeffrey Epstein, ele nos... Olha lá, Vilela, a imagenzinha do... Tinha até uns grafites maneiros, né? É, do lado ocidental, né? No lado oriental, duvido que pudesse ter grafite. Né? Inclusive você que tem um conhecimento e um senso estético apurado, tá bem desenhado ou tá meio chinfrinho ali? Tem milhões aí de estilos, né? Alguns estão bons e alguns devem estar Hoje tá meio fuleiro da cebola, né? E a imagem da queda do Muro de Berlim é bem emblemática, né? A galera derrubando o muro e tal. Mas na verdade, Vilela, se você olhar ali... Mas essa parte tá até mais... Não é a mais imagem light. a parte que eu lembro do Muro de Berlim, no meio tem um monte de coisa, de tem arame farpado. Na verdade, eu não... Aí já são dois muros ali, você tá vendo? Então, o outro lá é do lado do oriental. Então, na verdade, em alguns lugares havia mais de 3 muros, 4, porque o cara, para conseguir sair, ele teria que pular uns 3 ou 4 muros, né? Então não era só um único muro, não. Tinham várias camadas ali, né? Tinham postos avançados de monitoramento. E aquela história, né? Se o lugar é tão bom, por que você tem que impedir de sair, né? É meio estranho, né? É, total, né? Pô, tá proibido sair, pô. Porque se você liberar sair, não fica ninguém, né? Então já fica meio estranho isso, né? Eles não colocaram um muro pra impedir os outros de entrar, é pra impedir quem tá dentro de sair. Deve ser porque não tá muito maneiro lá dentro, né? Então, o caso de Jeffrey Epstein, para mim, ele é a queda do Muro de Berlim da geopolítica. Por quê? A geopolítica clássica, ela parte do princípio que os países ou estados-nações, eles tomam decisões racionais baseadas ali naquilo que é melhor para o seu próprio povo, né? Só que a gente pode fazer um salto direto da geopolítica clássica para o Jeffrey Epstein, porque a gente vai ver que os líderes que representam as nações não tomam nem decisões racionais e nem decisões com base naquilo que é melhor para o seu país. Muitas vezes eles tomam decisões porque eles estão debaixo de chantagem. Acabou a geopolítica. Por quê? Se para mim a geopolítica é o Estado como um personagem tomando decisão racional para o bem da sua nação, isso não existe mais. Então, enquanto a gente não passar a olhar a geopolítica com esse enfoque, a gente vai ficar falando groselha. E o Banco Master prova isso daí, né? Total, demais. 100%. Mas você tá falando o quê? Por causa de chantagem? Com todo certeza. Mundo com medo, um monte de gente envolvida. Videozinho muito no celular, exato. né? Na verdade, está rolando um papo até de pedir 2.0 versão Tabajara, né? Versão Tabajara, exatamente. Que rolava umas festinhas em Trancoso ali, meio estranhas. Segundo, rola a boca miúda aí, os rumores, né? Que eu não vi. Não vi os vídeos, mas saíram poucas matérias falando que quem assistiu os vídeos ficou horrorizado, né? Do nível de diversão que tava rolando ali, né? No nível de endorfina e serotonina sendo liberada nas performances, né? Então, Vilela, aqui eu tô propondo uma ideia de que a gente não pode mais fazer análise geopolítica, já que geopolítica tá na moda, tá todo mundo falando de geopolítica, né? Até o pessoal do mercado financeiro, geopolítica, né? Antigamente era macroeconomia, agora é geopolítica, né? Cara, você é analista macro, né? Pô, você manja de macroeconomia, agora não, analista geopolítico. A casa de análise é Eurásia, né? O Ian Bremmer e tal. Mas se você faz uma análise, vamos supor, a gente está analisando a situação ali da Ucrânia. Aí você faz uma mera análise de... a Ucrânia é um problema porque a OTAN está se expandindo, né? Trazendo para dentro dessa aliança ocidental países da antiga União Soviética. Cada vez mais a OTAN está se aproximando das fronteiras da Rússia, e a Rússia está se sentindo ameaçada, está se sentindo cercada por essa aliança militar. Então, para proteger a sua própria existência, eles tiveram que atacar a Ucrânia, porque para eles seria inaceitável ter a Ucrânia dentro da OTAN e dentro da União Europeia, porque isso faria com que tivesse mísseis
apontados para Moscou bem de perto, né? Essa é a análise geopolítica clássica, porque você está pensando o seguinte, aí você não pensa em Zelensky e Putin, você pensa em Ucrânia e Rússia, e os dois países como se fossem personagens tomando decisões. Isso é um tipo de análise geopolítica caduca já. É mofada. Não, a gente não pode mais fazer análise dessa forma. A gente tem que levar em conta que o Estado não é uma pessoa, então o Brasil não toma decisão, porque o Brasil não é alguém que acordou triste e falou, hoje eu vou chutar o balde. Ou então, eu tô feliz hoje. O presidente, ele tem poder decisório de certa forma, mas a gente tem o Congresso, a gente tem o freio e contrapeso, nós temos as organizações não governamentais, a gente tem a Faria Lima, a gente tem o mercado financeiro, a gente tem várias outras instituições e pessoas que representam essas instituições que dão pitaco na hora das decisões. Muitas vezes o presidente quer tomar uma decisão, mas os seus apoiadores não gostam dessa ideia, então ele acaba voltando atrás. Então, a gente fala, a Rússia decidiu, a Ucrânia preferiu. Você fala, porra, é país ou é gente? Né? Então, ter essa sensibilidade é o início da gente ter um outro entendimento da geopolítica. Agora, quando você entende que o país não é uma pessoa, que na verdade quem toma a decisão são seres humanos, e esses seres humanos são influenciados pelos patrocinadores, pelos apoiadores, pela conjuntura econômica, pelas pressões geopolíticas, pelas pressões da sociedade, você vai ver que a decisão não é uma decisão dele, é um somatório de 500 pessoas falando, cada um falando uma coisa, ele teve que achar um meio termo ali. Então, perceber que a geopolítica não é um país tomando uma decisão, é um presidente, já é um avanço. Aí quando você percebe que a decisão do presidente ou dos tomadores de decisão é um emaranhado de várias forças que estão pressionando ele, você já está ficando com uma análise um pouco mais afiada. Aí quando você percebe que muitas vezes o líder que toma a decisão está debaixo de chantagem, aí a geopolítica toma um destino completamente distinto. Então, Jeffrey Epstein, tendo documentos comprometedores de toda a elite global, não é só norte-americana, e esses documentos comprometedores influenciando decisões, isso muda completamente a nossa análise geopolítica. Por quê? Vamos dar um exemplo prático. O presidente Donald Trump, ele tinha pautas ali. Vou liberar todos os documentos de John Kennedy e vou liberar todos os documentos de Jeffrey Epstein. Todo mundo falou, ótimo, tem que liberar. Não liberou. Mas não liberou por quê? Porque ele tá nesses documentos também. Entendeu? O máximo que ele faz é um hangout limitado. O que é um hangout limitado? É um termo do universo ali da inteligência, da espionagem, que é o seguinte: hangout limitado é quando o povo tá cobrando uma resposta e você solta só um pedacinho. Para satisfazer. Tá bom, pessoal? O pessoal geralmente alienado, tá ótimo, muito obrigado. Inclusive, Vilela, é importante a gente pontuar, esse negócio de Jeffrey Epstein abusador, né, que abusa de crianças, comércio de mulheres, né, questões sexuais, isso é um hangout limitado. Porque a grande questão do Epstein é a questão econômica. São os grandes... É muita coisa envolvida? É muita coisa do mercado financeiro, da galera das finanças, de Wall Street. Então, quando a galera começa a falar, esse negócio de Jeffrey Epstein, eles mostram só a parte sexual, significa que eles estão escondendo a parte mais comprometedora que envolve pessoas poderosíssimas ali, né? Por exemplo, uma coisa que quase nunca é falada. Jeffrey Epstein, ele teve um direto relacionamento com um banco chamado BCCI. Esse banco foi um banco criado pela CIA, praticamente, né? Tem gente que vai falar, não foi criado pela CIA, mas era operado pela CIA. Né? A CIA não só fazia vista grossa, mas usava esse banco para fazer um monte de maracutaia. Tanto que o banco gerou aquele que foi um dos maiores escândalos da história dos bancos norte-americanos. Então, o que a gente percebe é que a parte de movimentação financeira talvez seja tão escandalosa quanto a parte sexual dele, né? Sem falar a influência de Jeffrey Epstein no meio acadêmico. Jeffrey Epstein, ele tinha um escritório dentro de Harvard. E ele patrocinava... Porque ele era um colaborador, patrocinava, era uma espécie de mecenas ali, né? Aí a galera abria a porta. Abria a porta. Tem uma sala sua e tal. Isso, ele era altamente interessado na ciência também, principalmente na ciência de vanguarda, né? Ele fazia vários eventos científicos. Foi num desses que não só o Kip Thorne, que é o vencedor do Nobel, que prestou consultoria pro Interestelar, né?
Christopher Nolan, mas o próprio Stephen Hawking, né? Stephen Hawking andava com o Jeffrey Epstein por causa desses eventos de física e ciência. Isso é a coisa mais estranha. E o Stephen Hawking gostava também devia gostar de uma brincadeira. Gostava, né? Não, isso é padrão. Até no filme lá mostra porque ele era taradinho, né? As enfermeiras dele levavam ele pra... Não no filme, né? Na vida real, as enfermeiras levavam ele pra casa de strip e... Sério? Ele gostava, né? O bichinho... É tipo assim, eu tô quebrado, mas não tô morto. Exato. Não é não? Então tinha envolvimento dele também com o Epstein, cara. Tinha, a princípio, mais por causa da questão dos patrocínios de eventos científicos, né? Mas vai saber, né? Extensão. Porque a rede de informação que o Jeffrey Epstein controlava, ela tinha interesse também em saber o que estava mais em alta aí de novas armas, né? E para você ter as novas armas, você tem que ter a elite da ciência, tipo um projeto Manhattan da vida. Hoje a gente já sabe que tem um projeto Manhattan 2.0, né? Que é? Que tem relação com isso que aconteceu na Venezuela. Que os soldados venezuelanos falaram, olha, a nossa arma não funcionou, a gente não conseguiu dar tiro, os caras nos viam, a gente não conseguia ver esses caras, e de repente a gente começou a passar mal, sair sangue do nariz, do ouvido, vomitar, e os soldados falaram, não quero mais lutar contra o americano, meu irmão. Desisto. Mano. Foi tão traumático o negócio, só 20 soldados da Força Delta, né, com 8 helicópteros, mataram 300, 400 pessoas e levaram Nicolás Maduro de dentro de uma fortaleza de aço, né? Então eles usaram equipamentos bélicos exóticos, né, que são antigos, mas a galera só conhece agora. Mas resumindo, né, voltando à nossa pauta inicial, tem como você analisar as ações do Trump sem entender que, de certa forma, ele também está chantageado? Ou ele está comprometido? Porque na última leva que o Congresso americano liberou de documentos, apareceram mais fotos do Trump e apareceram fotos e documentos também daquele que é um dos mentores do Trump lá, o Steve Bannon, né? Steve Bannon altamente envolvido com o Jeffrey Epstein. Então, existem muitas coisas que um país, uma nação, um líder, né, às vezes até um congresso, não vai poder fazer por causa de comprometimento ali de chantagem. Então, isso é uma geopolítica completamente diferente. Você fazer geopolítica, é o que eu estou propondo aqui, antes de Epstein e depois de Epstein, são dois mundos diferentes. Porque você não pode pensar, Trump está tomando essa decisão porque isso é pro bem da nação americana e faz parte dos interesses geopolíticos norte-americanos. Não, ele está tomando certas decisões porque ele está sob chantagem. Puro e simples. Acabou, tipo, morreu o assunto. Então, isso é o que eu chamo o fim da geopolítica. Não o fim da geopolítica, ela acabou, mas pelo menos o fim da geopolítica mais popular que a gente tem visto, né? Porque não basta você pensar, os Estados Unidos têm um interesse em terras raras aqui no Brasil, né? A gente sabe que ali no Donbass, que é a região que está sendo disputada entre Ucrânia e Rússia, tem 13 trilhões em terras raras e minerais estratégicos e tal. Não é apenas isso, tem muito mais coisa, né? Imagine o tipo de comprometimento que um Volodymyr Zelensky tem. O cara altamente comprometido, porque esse cara... ele não apenas é um ator no cenário geopolítico, como ele é um ator mesmo. O cara era um ator, né? É um ator que foi escolhido. Comediante, né? Comediante. Foi um cara que foi escolhido. Na verdade, depois confere aí, Homer, pra não falar bobagem. Parece muito aquele filme lá dos caras lá na montanha, dos ricaços lá. Como é que é? Mountain Head. Mountain Head. Né? Se eu não tô enganado, antes do Zelensky virar presidente, ele fez um filme em que ele era um comediante que virou presidente. É surreal isso, né? Surreal, né? A vida imita a arte. Aí você pensa assim, poxa, estou pensando em geopolítica, né? Então, desde o ano 2013, com os protestos de rua da Praça Maidan, né, o chamado Euromaidan lá na Rússia, houve ali uma disputa acirradíssima entre líderes ucranianos apoiados pelos Estados Unidos, líderes ucranianos apoiados pela Rússia e... um foi envenenado, o outro foi destituído, né? Fizeram maracutaia nas eleições. Aí depois o Putin toma a Crimeia. Vocês tiraram do poder meu amigo, então vou tomar a Crimeia. Aí você fala, ok, uma disputa geopolítica entre Rússia e Ucrânia. Mas na verdade não, você percebe que o atual líder foi um cara que foi fabricado para ser um líder, né? Por quê? Porque se a gente lembra que cinema, meios de comunicação de massa, são
também instrumentos de operação psicológica e controle da opinião pública, né? Aquilo que o Maxwell Malcolm chamava de teoria do agendamento, né? Agenda setting, que é o seguinte: as notícias e as mídias não são tão poderosas ao ponto de influenciar a opinião de todo mundo, mas eles têm poder, sim, comprovado, de pelo menos pautar os assuntos que são tratados no dia a dia. Então, quando você tem um filme desse ator, Volodymyr Zelensky, que é um comediante que vira presidente, você está fazendo uma propaganda de que esse cara seria uma figura viável para ser um novo presidente. Então, você vê um patrocínio ocidental claro ali, né? Olha lá. Olha lá. O que tá escrito lá, ô Homer? Paródia? Por favor. Tá escrito... Ele traduz, ele entende. O meu russo tá um pouco enferrujado, né, cara? Mas não tá em russo. É verdade. É cirílico, né? Cirílico é tudo. Mas o nome é... Até tava pesquisando aqui. É Servo do Povo. Servo? Servo do Povo. Servo do Povo. Olha o nome. Olha o nome. Olha lá, ele com umas metrancas. Machão, né? Fala que ele é um professor universitário que chega à presidência. Professor, não comediante, né? Professor. Tá. Mas assim, já o sistema de comunicação projetando o cara como um novo líder, né? Então, assim, quando a gente pensa na geopolítica, a gente tem que pensar nessas forças todas invisíveis, né, ou não óbvias, que atuam nos bastidores, né? Por exemplo, não só com o caso de Jeffrey Epstein a gente entende que muitos líderes de nações tomam decisões baseadas em chantagem e não decisões racionais para o melhor do seu povo. A gente também, quando não leva em consideração as agências de inteligência e as suas agendas pessoais, a gente também não consegue fazer uma análise geopolítica adequada. Vou dar um exemplo. Kennedy entrou numa rota de colisão com a CIA. Ele começou a falar, é poder demais. A gente precisa acabar com isso. Kennedy chegou, inclusive, a destituir o diretor da CIA. Trocou o diretor ali, tirou o cara, porque ele estava nessa rota de colisão. Então, algumas linhas... O que aconteceu com ele depois? Então, não só isso, né? Não era só a CIA que estava chateada com ele, tinha uma galera, várias pessoas, porque ele começou a arrumar... Por isso que tem tanta teoria de conspiração de possíveis interessados na morte dele. Então, é porque você pensa assim, cara... Quem matou o Kennedy foi o Lee Harvey Oswald, e o Lee Harvey Oswald morou... Lobo Solitário... Lobo Solitário que morou na Rússia durante 2 anos. Então ele era o quê? Ele era um fanático comunista que matou o presidente capitalista dos Estados Unidos. Essa é a geopolítica de Botequim, que é a geopolítica clássica. Se você não entende a rota de colisão que ele estava... traçando ali com as agências de inteligência, você não vai entender que pode ser que esse evento que mudou completamente o cenário geopolítico do planeta, a morte de um presidente assim, dentro do carro, em Dallas, no Texas, em 1962, 2 ou 3, né? Na frente de todo mundo, aquilo ali não foi um americano aficionado pelo comunismo que matou o presidente dos Estados Unidos, não. Aquilo ali foi algo muito mais profundo, segundo alguns documentos que a gente já tem acesso hoje, de um interesse, de uma agenda do próprio setor de inteligência, que tinha um interesse de não perder o seu status quo, o seu poder. Por isso preferiram eliminar o presidente. É claro que tem outras linhas que vão dizer o seguinte, Kennedy estava determinado a impedir que Israel tivesse bomba atômica. Ele quis fiscalizar o desenvolvimento de armas nucleares em Dimona, né, lá em Israel, e aí o pessoal inventa uma ideia de que Israel também teria interesse na morte do Kennedy. Então, todo esse cenário da inteligência, daquilo que passa pelos bastidores, daquilo que não está nos documentos oficiais, daquilo que não está nas declarações, na bibliografia tradicional, você vai fazer uma análise geopolítica rasa demais, né? Então, quando você entende também o papel de Marilyn Monroe, né? Marilyn Monroe era um caso clássico de honeypot, né? O honey trap. É aquela mulher sedutora que se aproxima do homem poderoso para manipulá-lo. Então, sem você botar as agências de inteligência e os seus métodos dentro do cálculo geopolítico, você vai fazer uma análise geopolítica extremamente rasa. Agora, é lógico que para você estudar
além de toda a geopolítica, pegar toda a bibliografia clássica, você ter que estudar toda a historiografia que trata do universo da inteligência, é coisa pra caramba. E às vezes a galera tem preguiça também, né? Ou tem preguiça ou não tem tempo. Agora, o que eu só acho inaceitável hoje é o cara praticar uma geopolítica levando em consideração assim, um sujeito moderno, que é o Estado, nação, ele toma decisões. Aí você fala que o Estado é uma pessoa ou é uma instituição composta por um coletivo de pessoas, né? Então é urgente a gente passar a fazer análise geopolítica com base nesses critérios, né? Tem uma conversa muito interessante, Vilela, que é uma conversa filosófica, mas ela vai envolver elementos da cultura pop, e por causa disso eu acho que você vai gostar, que é a ideia da diferença do sujeito da modernidade e o sujeito contemporâneo, pós-moderno. Esse conceito é um conceito, já é um debate antigo, né, da história das ideias e da filosofia, e que influencia todas as outras ciências, mas que no dia a dia a gente não leva isso em consideração. Bom, deixa eu explicar aqui a ideia. Primeiro de tudo, quando a gente fala de modernidade na filosofia e na história do pensamento, a gente não está falando de Museu de Arte Moderna. A gente não está falando de 1922, né, do movimento moderno. A gente está falando de 1600. A modernidade na história do pensamento surge com René Descartes, por exemplo. René Descartes que cria aquele sujeito que, por causa dele, ganhou o nome de sujeito cartesiano. O que é esse sujeito cartesiano? É aquele sujeito que é racional, ele é autônomo, ele tem a razão, o pensamento, né? E ele, com a razão e o pensamento, ele tem autonomia para tomar decisões soberanas, né? Eu fiz isso porque eu quis. Eu fiz isso porque eu sei quem eu sou. Eu sou um sujeito que tenho protagonismo, né? Isso é o sujeito da modernidade. Só que, lembrando, a gente está falando dos anos 1600, né? Só que o que acontece? Essa história do penso logo existo, né? Descartes traz toda a atenção para esse sujeito que está ali pensando, né? E faz a distinção entre o sujeito e o objeto, né? Eu sou o sujeito que estou pensando e aqui tem um mundo que eu estou estudando que é o objeto. Então, isso vira uma moda, né? A gente agora tem o sujeito cartesiano. Desse sujeito cartesiano, né, a razão humana como grande característica do ser humano, né? Enquanto os animais são irracionais, o homem é um ser racional, como Aristóteles já falava, né? Zoon logikon, né? O homem é um animal racional. Então começa essa história que o homem é racional. E a razão vira a característica do homem. Só que começam a surgir alguns caras que falam assim, peraí, meu irmão, será que o homem é tão racional assim? Será que a gente é tão independente assim? Será que as minhas decisões são tão autônomas assim? Aí entra alguns fatos interessantes que Freud vai chamar de as feridas narcísicas. O que são essas feridas narcísicas? A gente vai construindo uma ideia, a humanidade vai construindo uma ideia a partir do Renascimento, chegando ao Iluminismo, de que o ser humano é racional e ele é um indivíduo. Indivíduo significa o quê? Indivisível. Você não consegue dividir, né? Igual átomo, tá? Inclusive, meu projeto de pesquisa na Faculdade de Filosofia lá da Federal do Rio de Janeiro era exatamente uma comparação da filosofia atomista, Leucipo e Demócrito, né, com o conceito de indivíduo da modernidade. Então, o que acontece? A partir de Descartes e com o Iluminismo, surge essa ideia. O homem é racional e ele toma decisão autônoma. Só que aí tem 3 feridas narcísicas. Primeiro, o Galileu chega e fala, o ser humano não tá com essa moral toda, não. Porque a Terra não é o centro de tudo, não, irmão. Que é o centro aqui do nosso sistema solar é o Sol, não é a Terra. Então, baixa a tua bola, você não é tão bonzão assim, não. Depois vem Darwin, falando, olha, pessoal, vocês acham que Deus fez tudo, mas o homem veio do macaco. Então você é um macaco melhorado, com menos cabelo. E não tem o polegar na perna, no pé, o polegar prense. Você é um macaco melhorado. Aí o cara já, aí tu me quebrou. Aí vem, a gente poderia botar, né, a linguística de Ferdinand de Saussure também, que vai mostrar que eu só falo aquilo que a língua me permite falar, né? Eu dependo da estrutura da língua. Mas aí vem Freud. E é claro que Freud, quando ele foi
falar das 3 feridas narcísicas que mudaram toda a história da humanidade, ele tinha que se colocar nessa também, né? Afinal, né? O seu narcisismo também aparecendo. Então, Freud, o que ele traz com a psicanálise nesse sentido? A psicanálise vai dizer, olha, você acha que você toma decisões racionais? Você tá louco, meu irmão. Tem um negócio chamado inconsciente que influencia tudo que você tá fazendo. Existem vários instintos, pulsões e desejos que estão ali atuando em você que você não percebe, que te controlam. Ou seja, existe uma visão de mundo que o ser humano ele é totalmente independente, autônomo, ele faz o que ele quer, e existiu uma outra visão que foi se impondo, que é essa visão que o ser humano não é tão independente assim não, tem um monte de coisa que influencia ele sem ele perceber, né? Então, o que acontece nesse sentido? A gente vai ver que o ser humano ele não é tão centrado e tão óbvio e tão previsível quanto ele achava que ele era. E aí a gente vê a mudança disso, a gente vai ver na música, a gente vai ver na arte, a gente vai ver em tudo quanto é lugar. E é nesse momento que começa essa ideia do sujeito pós-moderno. O que é o sujeito pós-moderno? Ele não é totalmente racional, ele não é totalmente independente e ele não toma decisões baseadas no que ele acha melhor. Tem uma série de coisas que estão influenciando ele ali. Por exemplo, Freud vai começar com aquele livro, né, Análise da Interpretação dos Sonhos, em que ele vai mostrar que as ações dele mesmo, o próprio Sigmund Freud, estavam sendo controladas pelo desejo dele derrotar o seu concorrente que estava disputando uma vaga de professor universitário junto com ele. Então ele começou a analisar que ele tinha sonhos, né, matando esse cara, fazendo um monte de coisa com o cara, e ele percebe que ele tinha esse desejo de destruir o seu oponente, estava disputando ali uma vaga na universidade com ele. Resumindo, o sujeito moderno é aquele sujeito, eu faço o que eu quiser, eu sou independente, eu sou autônomo, eu sou racional. O sujeito pós-moderno eu sou fruto de 1 bilhão de coisas que eu vivo, que eu sinto, meus traumas, minha influência cultural, o idioma que eu falo, né? Tudo isso, onde eu nasci, tudo isso vai influenciar quem eu sou. Ou seja, eu sou uma colcha de retalho de um monte de opiniões, pessoas, falas, lugares, experiências. E isso entra de forma brilhante, né? A gente vai ver que, pensando na história da arte ou a história do pensamento, o romantismo é o ápice disso. Porque o romantismo é aquele sujeito, que é um indivíduo que está, os meus sofrimentos e tal. E aí você começa a ver alguns gênios destruindo essa visão. E aí que entra Mary Shelley. Porque Mary Shelley, com o Frankenstein, ela desenvolve a ideia de um ser que ele é uma colcha de retalho de vários outros seres. Né? Ele é uma amálgama de um monte de pedaços. Mas na época ela estava criticando ou fazendo um comentário sobre o que você acha? Criticando essa ideia do sujeito cartesiano. É mesmo? Que eu sou único, eu sou um indivíduo indivisível, sou quem eu sou e acabou. Não era sobre trazer a morte, trazer da morte, a briga do homem pela vida eterna. Também são várias coisas. Tem esse cientificismo da ciência achando que vai resolver todas as coisas. Na verdade, tem uma crítica ao cientificismo, porque o projeto do Dr. Frankenstein é criar um super ser, né? Um ser que vai vencer a morte. Mas porque ele tem esse complexo com a doença, né? A doença, a morte, né? O perecer, como vencer a morte. E aí o que acontece? A experiência dá errado e sai pela culatra, né? Então Mary Shelley, além de estar criticando o sujeito da modernidade, o sujeito cartesiano, esse projeto, né, cartesiano, também está criticando o cientificismo, que achava que a ciência podia resolver tudo. Então a grande questão aqui é o seguinte, se você tem um modelo de sujeito cartesiano, esse sujeito toma decisões de forma completamente autônoma, decidindo apenas com base no seu foro íntimo daquilo que ele quis e que ele gosta e que ele acha melhor. Quando a gente tem essa ideia do sujeito contemporâneo, pós-moderno, né, nesse sentido que a gente está usando pós-moderno e contemporâneo é a mesma coisa, é igual sovaco e axila, se a gente tem um sujeito pós-moderno, ele não toma decisões autônomas. Ele é influenciado pelo seu inconsciente e de ego-superego. Ele é influenciado pela sua formação cultural. Ele é influenciado por aqueles com quem ele interage. Ele é influenciado pela sua ideologia. Ele tem uma série
de influências em termos daquilo que a gente chama de viés cognitivo, o viés da confirmação, a câmara de eco e tal. Ele é influenciado pelas suas opiniões pré-concebidas, ele se aliena naquilo ali, né, descartando as informações que contrapõem a opinião que ele já tem e só levando em consideração as opiniões que ele já tem. Então, o ser humano pós-moderno, ele não toma decisões racionais simplesmente pelo seu bem-estar. Às vezes a gente tem mãe que tem inveja da filha, a mãe, ela queria ter um marido legal e ela não conseguiu, mas a filha conseguiu, então ela envenena o casamento da filha, porque ela não quer que a filha viva aquilo que ela também não conseguiu viver. Então, quando a gente entende que o ser humano, ele não toma decisões racionais, porque ele não é um ser eminentemente racional, né? Ele não é um ser racional que às vezes tem emoções, é um ser emocional que às vezes usa a razão. Se a gente parte de uma ideia do sujeito pós-moderno que toma decisões baseado num monte de influência que tá ali embaixo dos panos que ele nem percebe, né? Às vezes a gente fala assim, cara, por que eu tenho tanto medo disso? Aí você tem que fazer um estudo para ver que você teve um trauma, que aquilo ali te gera medo. Ou então, por que isso aqui me atrai tanto? É que você vai ver que algo que você viveu na tua infância te remete a determinada coisa que te atrai hoje. Então, quando a gente entende que o ser humano é assim, a gente vai entender que a geopolítica também é assim. Ou seja, a geopolítica não pode mais ser vista como países, estados-nações que tomam decisões autônomas racionais pensando na maximização da sua segurança e do seu progresso. Isso simplesmente não existe, né? Primeiro porque, como eu estava dizendo no início, um país não é uma pessoa, o país é uma instituição composta por várias instituições. E o país, ele é governado por seres humanos que têm todas essas influências que a gente falou. Por isso que a gente está falando aqui sobre fim da geopolítica. Então, se a gente pensa que os países não tomam essas decisões autônomas, porque o país não é uma pessoa, e as pessoas que são os tomadores de decisão têm todas essas questões aí psicanalíticas e de influência social e cultural, e mais ainda, os líderes tomadores de decisão estão chantageados por documentos comprometedores, e ainda tem as agências de inteligência que estão influenciando tudo nos bastidores ali por baixo dos panos, usando seus métodos ali mais obscuros. Aí você pratica a geopolítica de uma forma completamente distinta, e essa é a proposta que eu trago aqui nesse programa, né? A gente fazer uma análise geopolítica hoje sem levar em consideração esse sujeito pós-moderno, sem levar em consideração não só as agências de inteligência, mas as próprias sociedades secretas, das quais muitos desses líderes são membros, né? E a gente levar em consideração os documentos comprometedores que foram levantados contra eles, a gente fica num cenário aí de fazer uma geopolítica de jardim de infância, né? Uma geopolítica inocente, de pensar que é tudo muito, muito racional, né? Esse país tomou essa decisão porque para eles é melhor isso. Aquele país tomou essa decisão porque para ele é melhor aquilo. Não. Além de todos esses problemas, os tomadores de decisão ainda possuem, na hora de decidir ali, preferências individuais também. Não apenas as influências obscuras ali do seu inconsciente, mas preferências que vão favorecer o seu próprio bolso, né? E nos Estados Unidos isso começa a ficar muito mais exótico quando a gente percebe que o presidente e o vice-presidente americanos, pela legislação americana, eles não estão debaixo do preceito do conflito de interesse. Peraí, Donald Trump, você ganhou dinheiro pra caramba aí com criptomoeda porque você tem uma empresa de criptomoeda e favorecer criptomoeda pra você é bom porque você tá ganhando bilhões com isso. Não pode, Donald Trump, isso aí é conflito de interesse. Para o presidente, para o vice, por incrível que pareça, não tem isso. Ele pode se beneficiar materialmente de certas decisões que ele mesmo tá tomando. Então, a gente precisa entender que tudo isso tem que entrar no jogo na hora da gente fazer uma análise geopolítica, né? Então, como é que a gente poderia praticar isso hoje? Eu comecei mostrando, né, que Donald Trump prometeu liberar os documentos de Jeffrey Epstein e não liberou. Não liberou por quê? Porque ele, como indivíduo, está comprometido nisso. Então, um chefe de Estado, chefe do Poder Executivo americano, que prometeu em campanha fazer tal coisa, não fez porque ele, como indivíduo, tem um problema com isso. Isso fere um princípio que é um princípio não só da Constituição brasileira, mas um princípio mais disseminado internacionalmente, da impessoalidade, né? O líder, ele não pode tomar decisões na condição de
ocupante de um cargo público que beneficie a ele mesmo, assim, né? Em termos de a minha pessoa está se sobressaindo à minha função pública que eu estou exercendo aqui a partir do mandato popular, porque, né, o povo que o escolheu para exercer essa função. Lembrando daquela ideia que a nossa Constituição brilhantemente explica, né? Todo poder emana do povo, né? Que o exerce diretamente ou indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Então, parece que a gente está exercitando uma geopolítica ainda do modelo clássico cartesiano, e parece que a gente está olhando o mundo de uma forma até academicamente caduca. Quando a gente muda esse enfoque, a gente consegue enxergar as coisas de forma muito melhor. Eu tento praticar isso porque eu estou sempre tentando fazer uma análise mais eficiente ou afiada ou correta dos cenários possíveis que são colocados tanto no cenário internacional quanto no cenário doméstico, para entender para onde que o mundo está indo e o que eu preciso fazer para me proteger desse mundo estranho que está chegando. Então, tudo isso que a gente está vendo acontecer no mundo hoje, de coisas estranhas, né? O presidente Donald Trump impondo tarifas, né? Brigando com aliados, abandonando a OTAN, todas essas coisas estranhas que ele está fazendo, a gente pensa assim, faz parte de uma agenda do Donald Trump chamada America First, ou uma doutrina que é a doutrina Monroe 2.0, ou doutrina Donroe, né? Não sei se a galera já ouviu falar nisso, mas a doutrina Monroe é aquela famosa doutrina América para os americanos, que caminhava muito em cima daquela ideia de que não deveria haver influência europeia nas Américas, os próprios americanos deveriam decidir o seu destino. É claro que quem está propondo isso é os Estados Unidos, e eles estão propondo isso querendo colocar para o mundo que eles são aqueles que têm que decidir o destino das Américas, né? No lugar de influências europeias. Isso é a doutrina Monroe, né? E é claro que essa doutrina caminhava junto com a doutrina do Big Stick, né? Que é a doutrina do porrete, que é tipo, fale manso, mas leve um porrete na mão. Tipo assim, vamos conversar bem, mas se não aceitar os meus critérios, eu te arrebento, né? Algo que as potências sempre fizeram, desde o Império Romano até os dias atuais. Aí hoje o presidente Donald Trump parece que ele está revivendo essa doutrina Monroe, América para os americanos, só que agora, mais do que dizer que os europeus não devem influenciar nas Américas, ele está dizendo que Rússia e China não devem influenciar as Américas, e o presidente Donald já disse claramente que a prioridade dele é o hemisfério ocidental, tipo assim, Oriente que se vire, problema de vocês, não quero mais saber, tomem conta da sua própria proteção aí, boa sorte, né? Foi bom enquanto durou. E aí, para adaptar essa doutrina Monroe 2.0 à ideia de America First do presidente Donald Trump, eles pegam Monroe e botam o D de Donald, aí fica a doutrina Donroe, né? Então, você olha e fala, ok, o presidente Donald Trump tem essa ideia de America First, América primeiro, né? Make America Great Again e tal, é um conceito que eles têm do Project 2025, mas, no fundo, na verdade, a gente sabe que existem outras agendas ali. O presidente Donald Trump não está fazendo isso apenas porque ele tem uma ideologia, e essa ideologia está influenciando o destino de uma nação e o destino do mundo. Não é só isso. Não são os Estados Unidos mudando a sua abordagem geopolítica. Na verdade, ali a gente tem o indivíduo Donald Trump que tem certos interesses nisso. Por quê? Porque ele foi muito patrocinado pelos petroleiros norte-americanos. E os petroleiros norte-americanos querem acessar a maior reserva de petróleo do mundo, que é a reserva de petróleo venezuelano. Então, isso também influencia essa ideia dele de olhar mais para a Venezuela do que para a Rússia, por exemplo, né, nesse momento. Então, a gente já tem ali uma influência de todo o setor petrolífero norte-americano por trás do presidente Donald Trump. A gente sabe que o presidente Donald Trump chegou ao poder em grande parte influenciado ali ou apoiado pelo setor de tecnologia, o Vale do Silício. Não podemos esquecer que na sua posse no dia 20 de janeiro, atrás dele tinha só ali a galera lá de Palo Alto na Califórnia, né, em São Francisco, na Califórnia. Estavam ali os CEOs de todas as grandes empresas, então é claro que ele vai trabalhar favorecendo essas empresas. Não foi por outro motivo que ele emitiu ali uma medida executiva, né, uma ordem executiva, uma medida provisória aqui no Brasil, como a gente chama, impedindo os 50 estados norte-americanos de colocar qualquer limite, qualquer regulamentação ao desenvolvimento da inteligência artificial nos próximos 10 anos. Por que ele faz um negócio desse? Porque ele está pagando pedágio
dos caras que o colocaram no poder. Então, fazer uma análise geopolítica sem colocar isso no bolo muda completamente as conclusões às quais a gente vai chegar. Então essa é a minha proposta do fim da geopolítica. Eu estou propondo aqui uma geopolítica que leva em consideração que muitos líderes estão tomando decisões com base em chantagem, documentos comprometedores, que leva em consideração que países não são pessoas, né? Que leva em consideração que achar que nações tomam decisões racionais é você praticar uma geopolítica que é a geopolítica clássica, que já foi superada há muito tempo, então isso é anacrônico. E você fazer uma geopolítica hoje, sem levar em consideração o papel essencial, constitutivo, que as agências de inteligência têm dentro do destino das nações e das decisões ali tomadas, você vai fazer uma geopolítica ali completamente caduca. E eu gostaria de dar um exemplo aqui, o exemplo da história, né? Eu vou exemplificar aqui para vocês fazendo uma associação entre história e teologia. Eu estudei teologia na Universidade Metodista de São Paulo, né? E ali a gente estudou muito a ideia do Jesus histórico, né? E a ideia do Jesus histórico caminha muito junto com o conceito de demitologização do evangelho, que é de um teólogo chamado Rudolf Bultmann. Rudolf Bultmann, ele tinha uma ideia que era o seguinte: Jesus não era Deus encarnado, Jesus não nasceu de uma virgem e Jesus não fez milagres. Esse Jesus que não nasceu da virgem, não era Deus encarnado e não fez milagres, é o Jesus histórico. Então, ele inventa, e é importante usar esse termo, esse verbo inventar, ele inventa uma diferença, uma separação entre o Jesus real, que tem um apelido de Jesus histórico, e o Jesus mitológico, que é o Jesus que era filho de Deus, nasceu de uma vez e fez milagres. Ou seja, ele está separando a historinha das criancinhas ignorantes que acreditam no sobrenatural e a historinha dos caras sérios acadêmicos que sabem que Jesus não era nada disso. Então ele inventa esse conceito do Jesus histórico. Só que aí você fala, Daniel, mas por que ele está falando de demitologizar o evangelho? Porque, para ele, Jesus era uma pessoa real, que era um cara que fez algumas coisas boas, e as pessoas que quiseram espalhar as histórias de Jesus inventaram esses milagres, esses mitos e essas mitologias, lembrando que mitologia vem da palavra mito, que é mentira, tanto que o cara que tem mania de mentir é mitomaníaco. Então, o que o Rudolf Bultmann argumenta? Ele argumenta que inventaram que Jesus fazia milagre e andava sobre as águas, porque assim a história ficava mais interessante e ficava mais fácil dela ser espalhada. Ou seja, esse é o Jesus histórico real, que não fez milagre, não nasceu virginalmente, do Jesus conto da carochinha lorota. É claro que, obviamente, eu não creio nisso, né? Como é que entra o problema aí? O problema aí entra no seguinte: Rudolf Bultmann, e aí eu estou aqui como doutor em linguística, fazendo uma análise linguística da situação, começando da linguística, passando pela teologia e filosofia. Quando Rudolf Bultmann fala que o Jesus histórico é o Jesus verdadeiro, existe um bom problema aí. Por quê? Porque histórico não é sinônimo de verdadeiro. Isso aqui é histórico, significa que isso é verdadeiro. É uma verdade consensual, uma verdade inquestionável, monolítica, irrevogável. Você pode até estar certo, apenas se você estiver praticando uma história pré-1920. Existem dois tipos de historiografia, que é escrever a história. Uma antes de 1920 e uma depois de 1920. 1920 é o ano em que surge a escola de Annales, né? A escola de Annales é uma escola, é uma linha da historiografia, a gente está falando de Brodel principalmente, que parte da ideia de que a história clássica dizia que a historiografia era o relato dos fatos exatamente como eles ocorreram. Ou seja, fiel ao fato, fiel à verdade. A escola de análise já vai relativizar isso e vai dizer o seguinte: a história não é o relato exatamente dos fatos como eles aconteceram. A história é uma interpretação dos fatos que aconteceram.
cada historiador, ao se debruçar sobre os fatos e documentos históricos, irá emitir não verdades inquestionáveis, mas opiniões sobre esses fatos. E aí a gente vai ver Michel Foucault foi influenciado por esses historiadores franceses, né? O Brodel. E a gente vai ver Michel Foucault na sua obra Arqueologia do Saber. Ele vai fazer a distinção entre o documento e o monumento. Por quê? Documento é como se fosse algo que você encontrou. Por exemplo, eu estou cavando na terra, achei uma pepita de ouro, eu encontrei aquilo ali. Um monumento não, um monumento é uma coisa que eu construo, né? Eu construí um monumento que remete a uma figura histórica. Então, Michel Foucault, inspirado na escola de análise, nessa interpretação do Brodel e dos seus contemporâneos, Michel Foucault está dizendo, a história não é algo que eu encontro assim como se fosse uma pepita de ouro. A história é algo que é construído como se fosse um monumento. São construções, são interpretações, são ideias que são montadas com base em toda a influência que o historiador tem na hora dele produzir história. Então, assim como hoje, agora, nos dias atuais, você continuar achando que a história é o relato dos fatos exatamente como eles aconteceram, é algo absurdo e anacrônico, significa que você está com 100 anos de atraso no estudo da história, você praticar uma geopolítica hoje que parte do princípio que o Estado ele toma decisões, o Estado é um personagem que toma decisões, e ele toma decisões racionais, buscando a maximização do seu bem-estar, da sua proteção e do seu progresso. Você tá com algumas décadas aí, talvez 100 anos também de atraso na abordagem da geopolítica e do cenário atual. E eu creio que é exatamente por isso que muitas casas de análise, muitas previsões de grandes expoentes da geopolítica têm se mostrado erradas, né? Porque eles continuam praticando essa história achando que as decisões são tomadas de forma racional. Muita gente fala assim, mas Trump é irracional, Trump é imprevisível, e a imprevisibilidade de Trump é um trunfo que ele tem, porque os seus oponentes e aqueles com quem ele interage estão completamente desprovidos de saber o que vai acontecer. Isso é uma abordagem interessante, porque realmente Trump ele tem um nível de imprevisibilidade maior do que certos outros atores. Porém, quando você diz que o Trump é imprevisível, você está limitando muito essa ideia. Todos os líderes são imprevisíveis porque suas decisões não são racionais, mas são motivadas por todos esses outros atores, instituições e influências e forças que estão agindo ali nos bastidores. Vou dar um exemplo para vocês. Quando vocês olham a maneira como Barack Obama e Hillary Clinton falavam sobre pessoas nos Estados Unidos sem documento, parecia o presidente Donald Trump falando. Inclusive, fizeram algumas pegadinhas em universidades americanas que o cara lia uma frase. Olha só isso aqui que foi dito pelo presidente Donald Trump sobre os imigrantes. É um absurdo ter que mandar todo mundo de volta para casa. O que você achou disso? Aí o aluno da universidade falava, é um absurdo. Esse Trump aí é um xenófobo mesmo e tal. Aí o cara fala, não, tô brincando, não foi o Trump que falou não, foi o Obama. Aí o cara, o quê? Falou, eles falavam isso alguns anos atrás. A Hillary Clinton falava isso alguns anos atrás. Então, quando você acha que o sujeito ele é a mesma coisa hoje, ontem e sempre, e que o tomador de decisão ele vai tomar decisões com base nesse seu histórico, você está fazendo uma análise geopolítica dos anos 20. Então está com 100 anos de atraso. A gente não pode mais fazer assim. Por isso que eu falo do fim da história, do fim da geopolítica. O fim da geopolítica, para mim, acontece com Jeffrey Epstein, como eu falei para vocês. Você descobre que está todo mundo pendurado num monte de dossiê ali e o cara não está tomando decisão nem o que ele acha que é melhor para ele, nem o que ele acha que é melhor para o país dele. Está tomando decisão influenciado por indivíduos, instituições e outros países que têm interesses distintos daqueles que o próprio presidente tem e que a sua nação tem. É por aí que a gente vai conseguir fazer uma análise geopolítica mais eficiente nesse sentido, para que a gente possa entender para onde as coisas estão indo. Agora, tem um detalhe muito interessante, perguntar por que Obama e Hillary Clinton falavam contra imigrantes e depois eles passaram a falar a favor. Aí, meus amigos, é uma história interessante também. Eles começaram a perceber que se você convida pessoas para virem morar nos Estados Unidos, você entrega um cartão de débito com $10 mil para esse cara,
você dá uma bolsa para ele ficar hospedado num dos melhores hotéis de Nova York. E esse cara fica ali completamente patrocinado, vivendo uma vida bancado. Eles entenderam que esse cara, se você fizer isso com ele vai votar em você. E ele, para votar em você, ele não precisa nem ser cidadão norte-americano, porque em alguns lugares nos Estados Unidos, em Nova York, na Califórnia, eles conseguiram fazer avançar regras de que não é mais exigido apresentar a sua identidade para você poder votar nos Estados Unidos. Em alguns lugares, em alguns estados, em algumas cidades. Então isso é extremamente curioso. Por quê? O mesmo grupo de pessoas ali que eram favoráveis a um passaporte sanitário, para você poder ir ao cinema, por exemplo, acreditavam que a melhor coisa do mundo é você mostrar que você estava apto a frequentar um cinema porque você tomou o imunizante. Essas mesmas pessoas acham errado você ter que mostrar sua identidade na hora de votar. Então, a gente vê que o ser humano não é racional, não toma decisões racionais e que não apenas a ideologia, mas as paixões deturpam completamente o modus operandi das pessoas, não só do cidadão comum, mas dos tomadores de decisão. Então o que o pessoal, a galera do Partido Democrata percebeu? Eles perceberam que se eles parassem de falar contra imigrantes, trouxessem imigrantes para dentro dos Estados Unidos, bancando esses imigrantes, eles estavam importando eleitores. Essa que era a grande ideia, né? E se esse projeto fosse bem sucedido, os democratas nunca mais sairiam do poder, porque ia ser uma maioria esmagadora, né, de pessoas. Inclusive, eu não sei se você sabe disso, mas pela Constituição americana, inclusive a política nos Estados Unidos é muito louca, né? Você, como cidadão, como indivíduo, você não vota direto no presidente. Você vota no colégio eleitoral, né? É muito estranho. Aí o colégio eleitoral vota no presidente. O cara pode ter mais voto e perder. E o colégio eleitoral, se não quiser votar no cara que você pediu para ele votar, ele também não vota. Né? Ainda tem isso. O cara não pode. Ele vai falar: não, você me colocou aqui para votar no Trump, eu quero votar na Kamala Harris. E não pode ser preso por causa disso. Agora, o tamanho do colégio eleitoral nos Estados Unidos é proporcional à quantidade de pessoas que moram no estado. Entendeu? Então, a Califórnia tem gente pra caramba. Então, tem muito mais peso no colégio eleitoral, porque como tem mais gente, tem mais força, né? O que não acontece no Brasil, né? No Brasil, os estados enormes têm a mesma força que estado pequenininho. Pois é. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, né? Mas a coisa mais estranha é que para você ser contabilizado como uma pessoa em cada estado americano, você precisa ser só um ser humano com um batimento cardíaco. O que significa isso? Você pode ser até um turista, uma pessoa que não tem cidadania, que contabiliza. Então vamos imaginar que vai rolar um censo para saber quantas pessoas tem na Califórnia e de repente você deixou entrar mais 20 milhões de pessoas ali provisoriamente. Elas entraram, vão ficar uma semana e depois vão embora. Vai contabilizar para o tamanho do colégio eleitoral californiano 20 milhões de pessoas a mais do que realmente existe, porque eles não tiveram que comprovar que são cidadãos americanos. Então, assim, é um jogo que é um jogo insano se você não entende as regrinhas ali mais sutis que estão operando por trás dos panos, né? Então, a análise geopolítica hoje é eu sugiro, né? Estou propondo aqui com essa ideia da fim da geopolítica. A análise geopolítica ela precisa ser uma disciplina altamente interdisciplinar e altamente arrojada com aquilo que a gente tem de mais moderno no pensamento hoje. Senão a gente vai fazer previsão errada. A gente vai falar, poxa, Hillary Clinton está com 90% de chance de vencer. Coitado do Trump, o Trump ganha. Você não interpretou o que está acontecendo nos Estados Unidos na época. Você não está entendendo onde que as fichas estão sendo colocadas, né? O que está sendo organizado, né? Você não entende as outras forças que estão em jogo para além das forças tradicionais. Então, os movimentos sociais, os movimentos de rua, a influência da academia dentro da opinião pública, a influência da mídia dentro da opinião pública, a maneira como a mídia está agindo e tal, a influência das redes sociais dentro das disputas geopolíticas, né? Como é que isso vai sendo construído. É claro que hoje, muita gente fala, Trump ganhou por causa das redes sociais, Bolsonaro ganhou por causa das redes sociais.
É muito mais do que isso, né? Não foi só por causa das redes sociais. Existe toda uma construção que foi feita. Por exemplo, vamos pensar aqui. Se você fizer uma análise geopolítica clássica, né? Vamos fazer uma análise geopolítica nacional, fenômeno Bolsonaro. Houve um descontentamento do povo, né? Porque teve o mensalão, então o povo ficou pensando, a política é tudo corrupção. Então vem um cara que é um meio outsider, que é um cara que, né, não tem uma fama de ser incorruptível, que não aceitou propina nem nada. Então ele vem numa plataforma que preencheu esse vácuo. Isso é uma análise. Agora, quando você pega, por exemplo, professores da UNB fizeram esse estudo. A jornada de junho de 2013. Aquela galera na rua lá. Vem pra rua? 20 centavos. Não é contra, 20... contra o aumento da passagem, 20 centavos. Beleza. Aí você fazendo uma análise geopolítica clássica, você olha assim e fala, é um movimento espontâneo, né? Sim. A galera ficou chateada com os 20 centavos. Era muita gente revoltada, o pessoal já tava pé da vida já com o negócio de mensalão e tal, não sei o quê. Então, aí o que acontece? Aquilo ali foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegou até Brasília. A galera até quebrou naquela época, né? Quebraram um monte de coisa lá, machucaram até... E aí aquilo ali, sendo cozinhado 3 anos, de 2013 até 2016, descambou no impeachment da Dilma. A Dilma sofreu impeachment, Michel Temer, o vice, assume, e o Michel Temer assumindo abre caminho para a chegada de um Bolsonaro. Essa é uma análise geopolítica, uma análise política. Mas quando você vê alguns estudos de guerra híbrida, por exemplo, e uma análise geopolítica que não leva em consideração guerra híbrida, não tem como fazer. É igual a você fazer transmissão aqui com câmera fotográfica analógica. Pois é. Você vai falar, Vilela, como é que você consegue mesmo? Como é que você transfere película de filme? Você tá atrasado 40 anos, pô. É uma análise geopolítica que não leva em consideração a guerra híbrida. O que é a guerra híbrida? Percebeu-se que sai muito mais barato você derrubar o seu oponente sem bater de frente com ele. Você botar as caras. Aí surge um negócio chamado guerra por procuração. Você patrocina alguém de dentro Proxy War. Proxy War. Você patrocina alguém, um outro cara, para fazer o serviço sujo para você. Né? O Irã faz isso. O Irã... Estados Unidos já fez isso? Na questão do Irã, clássico o exemplo. Primeiro que tudo, porque antes do Shah Reza Pahlavi entrar no poder, os Estados Unidos ajudou a derrubar o líder iraniano. Verdade. Eles já tinham derrubado o líder e botado o Shah Reza Pahlavi. Aí isso gerou um descontentamento. Ele treinou o Osama Bin Laden? Treinaram o Osama Bin Laden no grupo Mujahideen, né? Olha que doideira. Então, isso é o que eu estou propondo de uma análise geopolítica contemporânea, você botar isso na equação, né? Então vamos analisar aqui, né? Guerra híbrida. Em vez de Estados Unidos, chegar lá e invadir a Síria e derrubar o Bashar al-Assad, que estava acontecendo em 2013, isso, o que eles fizeram? Os americanos financiaram um grupo islâmico chamado Irmandade Muçulmana. Deram dinheiro, armas, rádio que o cara da Irmandade Muçulmana, que a gente imagina que é contra os Estados Unidos, solicitava bombardeio aéreo para os americanos, na Síria. O cara chegava e falava, tô precisando de bombardeio aéreo aqui, perto da capital aqui, porque a gente está quase invadindo aqui o prédio aqui, que é o Ministério da Economia. Você pode jogar uma bomba aqui nesse grupo? Ah, posso. Aí passa, pum. A Irmandade Muçulmana solicitava bombardeio. Então você fala, Estados Unidos apoiando a Irmandade Muçulmana? Claro, para eles é muito mais interessante que eles chegarem lá e meterem soldado dentro do país. A galera vai falar, sai daqui do meu país, isso é contra a soberania. Então, guerra híbrida, ela começa assim. Começa com um conceito de guerra por procuração, ou você levantar ali grupos dentro do país contra. Mas isso é uma modalidade mais antiga. A modalidade mais nova se chama revoluções coloridas. Por que revoluções coloridas? Porque cada lugar, essas revoluções que aconteceram, tinha um apelido, era uma cor. Revolução laranja, revolução azul, revolução amarela. Aí virou revoluções coloridas. Ou aquela primavera árabe. Lembra a primavera árabe? Sim. Que legal, tá todo mundo se libertando das ditaduras árabes. É tudo patrocinado de fora, entendeu? É um movimento popular, a população tá de saco cheio. Não, quem inicia aquilo são
caras de fora infiltrados ali que estão dando treinamento e dinheiro. Cara, que doideira. Isso hoje é muito bem documentado, né? O livro clássico sobre isso é o livro Guerra Híbrida, das Revoluções Coloridas aos Golpes, de um cara chamado Andrew Coríbico. Esse é o livro clássico para quem quiser colocar isso na equação, né? O coronel Alessandro Visacro também tem alguns livros bem interessantes sobre essa guerra híbrida, guerra contemporânea, quem quiser usar aí de bibliografia. São bibliografias excelentes, acadêmicas, né? Você pensa, Coronel Visacro, pô, esse cara militar. É um cara que tem, até onde eu sei, mestrado, doutorado, e os livros dele é da editora Contexto, né? Que é uma editora de nível acadêmico excelente, né? Então, são livros interessantes. Não estou indicando coisa fuleira para vocês, não. Então, aí você aprende que o modo clássico de mudança de regime hoje não é nem você contratar a Irmandade Muçulmana e nem fazer uma guerra por procuração. É você viabilizar uma revolução colorida. Então, o que acontece? Lá na Ucrânia, em 2012, 2013, o presidente era um cara amigão da Rússia. E os Estados Unidos queriam tirar esse cara e botar um amigo dos Estados Unidos. O que eles fizeram? Patrocinaram, através da Victoria Nuland, que é uma até descendente de ucraniana. A Victoria Nuland, ela circulou na região e ela ajudou a montar uma revolução colorida, a levantar esse movimento contra o presidente, que foi os movimentos Euromaidan, da Praça Maidan. Então, é muito mais barato, até em comprometimento de imagem pública, você derrubar os Estados Unidos derrubar o governo da Ucrânia de uma maneira que pareça que o governo da Ucrânia foi derrubado por um movimento espontâneo popular orgânico. Então isso é a Revolução Colorida. Aí quando você revê o que aconteceu no Brasil, nas jornadas de junho, eu me esqueci o nome do professor da UNB que escreveu um livro brilhante sobre isso, já falecido, infelizmente. Ele levantou uma documentação mostrando que, na verdade, as jornadas de junho foram a nossa Revolução Colorida. Foi algo patrocinado de fora para comprometer o governo brasileiro daquela época, que não estava querendo ceder aos americanos algumas coisas que eles estavam cobrando. Lembrando que naquela época, quem fez isso contra o Brasil não foi George Bush, nem qualquer outro, um presidente Nixon, nem um presidente conservador republicano. Foi Barack Obama e Joe Biden. Foram eles que decidiram fazer isso contra o Brasil. A gente não pode esquecer que houve um escândalo de que os Estados Unidos estavam espionando a Dilma, né? Estavam espionando os e-mails, lembra disso? Lembro. Começou uma situação tensa entre Brasil e Estados Unidos e me parece que eles mandaram alguns recados ali falando, olha Brasil, a gente quer isso, quer aquilo, dá mais acesso aí ao pré-sal, deixa a gente pegar um pouquinho do petróleo, alivia essa aqui. E eles falaram, não vamos dar. Ele falou, não vai dar não. Começa um movimento espontâneo, né? Começa esse movimento, 20 centavos, a esquerda olhando e falando, isso aí. Aí começou um movimento que a princípio ele era contra governos estaduais e prefeituras de direita. Daqui a pouco esse movimento vai mudando completamente de forma, de um movimento anti-direita, vira um movimento anti-esquerda, e virando um movimento anti-esquerda, eles vão para Brasília, quebram tudo, e aquilo ali vira todo, junto com a Lava Jato, aí vai virando todo um arcabouço que terminou no impeachment da Dilma. Então, você fazer uma análise da história do Brasil sem saber o que é Revolução Colorida, você vai fazer uma leitura. Se você souber o que é Revolução Colorida, você vai fazer outro tipo de leitura completamente diferente. Então, hoje, uma análise geopolítica que não leva em consideração como as redes sociais são usadas pelas agências de inteligência para influenciar mentes e corações, operações psicológicas, você tá... É como se você estivesse andando de Fusca e falando, meu carro é o mais arrojado que existe. Não faz sentido, né? Então, mais ou menos o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, com essa questão dos imigrantes, o ICE, né? Que é a polícia da imigração. Essa polícia da imigração, eles estão fazendo coisas tão estranhas, tipo assim, criança indo para a escola, o cara pega a criança, mete no camburão e leva embora. Aí a criança de 5 anos fala, o que está acontecendo? Não, seu pai é imigrante legal, a gente está mandando você embora.
Então, são coisas estranhas. Os caras já mataram uma americana lá que tava bloqueando o trânsito. Não sei se você viu, meteram bala no carro dela. Agora mataram outro cara com 10 tiros. Tava com o celular, já tinham desarmado ele, né? O cara tá no chão, deve pô. Não, tiraram a arma dele. Cara, muito estranho, velho. Aí o que você pensa? Pô, esse pessoal é muito burro, né? Eles estão levantando um movimento popular contra o governo Trump. Não, mas e se o objetivo não foi esse? O quê? Pô. Por quê? Porque o Donald Trump, ele tá doido pra ter motivo pra invocar o Insurrection Act. Pra ele poder ter poderes excepcionais pra poder instaurar... Estrangular isso daí. Estrangular geral. Entendeu? Olha, eu vou dar um exemplo. Se o Homer achar esse vídeo, ele vai ganhar, como o Sérgio Malandro diz, um um salsifufum glu-glu, e vai ganhar um Somebody Love também. Somebody Love sou mais eu, né? Apesar de que é o Armando Volta, Armando Volta. Então, Homer, cara, esse vídeo eu não sei se você vai achar não, cara. Sabe o que é? A galera tava fazendo um protesto na frente do Palácio Guanabara, lá no estado do Rio, contra acho que era o Sérgio Cabral na época, que era o governador. E de repente, do grupo dos policiais, sai um cara com uma roupa assim de manifestante, e ele vai até o grupo dos manifestantes e manda tipo um coquetel molotov em cima da polícia. Cara, eu não sei como achar esse vídeo, né? O que seria melhor colocar. O que a gente tá vendo ali? A gente tá vendo que a polícia tá fazendo contenção de um protesto e eles precisavam de um argumento para poder mandar a galera embora para casa. De forma assim mais incisiva, a gente poderia dizer. E aí um próprio policial fantasiado de manifestante, ele entra no grupo dos manifestantes e manda esse molotov pra cima da polícia, aí a polícia parte pra cima e manda a galera pra casa. Cara, eu não sei se botar molotov... Apareceu já alguma coisa? Apareceu aqui. É mesmo? É esse daqui, Bota sem o áudio aí pra não dar estresse, né? Cara, isso aí... Isso aí é pra ilustrar, né, o que eu tava conversando aqui com o Vilela, né, falando, poxa, mas será que o Trump não tá querendo que os protestos fiquem mais violentos pra ele ter argumento, né, para poder utilizar o Insurrection Act? Vamos ver se é esse aí mesmo. Vamos ver se é esse aqui. Bota aí. Não precisa botar áudio não, vamos ver se... essa manifestação, se eu não tô enganado. Vamos ver se tem um momento que ele joga o molotov aqui. Aparece ali? Acho que eles estão caminhando e indo em direção ao Palácio Guanabara lá, que é o... Não sei se é o Palácio Guanabara, é a sede do governo estadual ali, do Poder Executivo, né, do Rio de Janeiro. Você vê que o negócio já tá ficando meio quente ali, né? Boneco queimando e tal, né? Você viu? Aí tava... Nessa época tava em alta aquele negócio de Black Bloc, né? Era Black Bloc. Aí como se o policial se fantasiasse de um Black Bloc, passasse pro meio da galera... Olha lá, ó. É isso aí? O molotov? Olha lá. Cara, deve ter sido isso, mas tem um vídeo que mostra o cara saindo de dentro do grupo dos policiais e tem um vídeo que acompanha ele, entendeu? O cara tava no grupo dos policiais, saiu, foi pro outro lado, mandou o molotov e depois volta pro grupo dos policiais de novo, fantasiado de Black Bloc, entendeu? Os molotov. Então, assim, cara, quem já atuou nesse tipo de contenção aí de multidão, sabe que isso, né? Eu tinha um amigo que ele era fuzileiro naval, que ele falava, né? Ele fazia segurança de evento de autoridade, e às vezes você vê um cara suspeito, você fala aí, vamos tacar pedra? O cara, vamos, ele tá preso. Aquele meio flagrante assim, meio construído, né? Então, assim, esse jogo não é raro não, né? Isso a gente tem dois componentes aí. A gente tem a operação de bandeira falsa, que vamos supor que você quer prejudicar o seu time oponente, né? Vamos supor que o Fluminense quer prejudicar o Flamengo. Aí um cara do Fluminense bota a camisa do Flamengo, faz alguma coisa errada e fala lá, ó, não tô falando que os flamenguistas só fazem coisa errada. Isso é a operação de bandeira falsa. Agora tem o agente provocador, né? O agente provocador é o cara que fala, não vai fazer nada, vem, pô, faz isso, faz aquilo, vem aqui, duvido você fazer e tal. Então, assim, parece que, por incrível que pareça,
a ação da polícia de imigração nos Estados Unidos tá tão, assim, maluca, né? Os caras dando 10 tiros num cara desarmado, 3 tiros numa mulher, prendendo criancinha de mochilinha indo pra escola. Parece que realmente ali eles estão querendo insuflar ali um movimento popular que está, mais uma vez, começando ali em Minneapolis, né? Que foi uma cidade onde já teve encrenca outras vezes, né? Então, isso também faz parte da análise, né, política e